A paz do Senhor para todos, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Nessa noite, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, vamos clamar a Deus, amém? Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, louvado seja o nome do Senhor, unir nossas forças, irmãos, em oração, amém? Bendito seja Deus, porque nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor, que os dias são maus, irmãos, que os dias são trabalhosos, que os dias são difíceis, amém? Sabemos que o inimigo ele tem trabalhado fortemente nesses últimos dias, louvado seja o nome do Senhor, pelejando contra as vidas, para querer tirar as vidas e ceifar. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu venho aqui, louvado seja Deus, chamar a igreja para nós clamarmos, porque o papel da igreja, irmãos, é clamar a Deus, interceder, para que o Espírito Santo de Deus ele possa trabalhar em nosso favor, amém? No favor daquelas pessoas que estão necessitando, louvado seja Deus. Então nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, nós viemos aqui para clamar, para buscar, para interceder ao Senhor, amém? Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nesta noite vamos clamar a Deus, para que o Espírito Santo de Deus ele possa intervir, irmãos, louvado seja Deus, sobre a vida da humanidade, que o Espírito Santo de Deus ele possa alcançar as vidas e as nações, e que todo mal venha a ser dissipado e repreendido pelo sangue de Jesus, amém? Sabemos, louvado seja o nome do Senhor, que o nosso adversário ele trabalha, louvado seja Deus, para querer tirar as vidas. Louvado seja o nome do Senhor, para querer levar as vidas para a perdição. Então nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que unir as nossas forças, temos que dar as mãos, louvado seja Deus. Independente de ministério, louvado seja Deus. Nesses momentos mais difíceis, louvado seja o nome do Senhor, é que a igreja ela tem que se unir. A igreja tem que se unir, irmãos, para que o Espírito Santo ele possa trabalhar no nosso meio. Amém? Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, bendito seja Deus. Então louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite nós vamos clamar para que o Espírito Santo de Deus ele possa intervir naquelas vidas que estão sofrendo, louvado seja Deus, ali pelaquela região de Goiás, ali pelaquela região de Goiânia, de Brasília, louvado seja Deus, a qual está sendo atormentada, irmãos, pela pessoa que está endemoniada. Paulo ele nos adverte, em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a minha luta, que a sua luta, não é contra a carne e contra sangue. O que está acontecendo ali naquela região de Goiás, de Goiânia, de Brasília, a polícia e todo exército ali em busca de um só homem, louvado seja Deus, vemos ali aquela caçada muito grande, irmãos. E o inimigo usando aquele homem, louvado seja Deus, para ceifar as vidas. Porque nós sabemos que em João 10:10 a Bíblia diz que o diabo veio para matar, veio para roubar e veio para destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Então nós temos que entender, louvado seja Deus, que a nossa batalha, a nossa luta, ela é uma luta espiritual. Então louvado seja o nome do Senhor, esta causa, essa perseguição que está acontecendo, para pegar esse homem que está verdadeiramente endemoniado, porque a Bíblia nos mostra isso, que me lembra o Gadareno, louvado seja Deus. Então vemos, louvado seja o nome do Senhor, irmãos,
que ali é o inimigo que está agindo por trás daquele homem. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, em 2 Coríntios 4,4, a Bíblia vai nos dizer que os deuses desse século cegou o entendimento da humanidade, para que a luz do Evangelho não resplandeça. Então o inimigo ele age, irmãos, louvado seja Deus, na fraqueza do ser humano. Eu vejo, louvado seja Deus, essa perseguição que está tendo em busca de pegar esse homem, louvado seja Deus, chamado Lázaro, bendito seja Deus, que está atormentando, tirando várias e várias vidas, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, que as autoridades estão fazendo o seu papel, só que eles não entendem que essa é uma batalha espiritual. Essa batalha, louvado seja Deus, é uma batalha onde a igreja ela tem que se unir, irmãos. Louvado seja Deus, para entrar em oração. Paulo ele nos adverte, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, como acabei de citar. Paulo prega para aquela igreja e fala para aquela igreja, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. As autoridades, irmãos, além de estar fazendo o seu papel, mas eles não estão entendendo por quê? Porque são coisas espirituais. São obras malignas que estão agindo por trás desse homem. Então o papel da igreja, nesse momento, é de orar. O papel da igreja é de clamar ao Senhor. O papel da igreja é buscar a presença de Deus, para que o Senhor venha intervir na vida desse homem, para que o Senhor venha paralisar ele, irmão, como Jesus paralisou o demoniado gadareno. Então aqui, louvado seja Deus, eu peço aos irmãos, aleluia, que nós venhamos entrar em oração por aquela vida. E também, louvado seja Deus, pelas famílias que estão sendo prejudicadas, que estão perdendo seus entes queridos, louvado seja Deus, aleluia, estão perdendo seus entes queridos, louvado seja Deus, que essa pessoa endemoniada está tirando as vidas. Então o papel da igreja, aleluia, é clamar ao Senhor. O papel da igreja é clamar a Deus, para que o Espírito Santo de Deus ele possa intervir nesta causa. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se nós que se declaramos ser justificado pelo sangue de Jesus, nós verdadeiramente, irmãos, se nós clamarmos ao Senhor, o Senhor ouvirá a nossa oração, o Senhor ouvirá o nosso clamor, o Senhor verdadeiramente entrará, irmãos, na peleja, o Senhor entrará na batalha, o Senhor verdadeiramente, louvado seja Deus, virá intervir na vida deste homem, para que o Espírito Santo de Deus ele possa agir através da nossa oração. Então aqui, louvado seja Deus, eu já peço aos irmãos para nós clamarmos ao Senhor. Eu já peço aos irmãos, louvado seja Deus, para nós clamarmos a Deus, para que o Espírito Santo de Deus ele possa intervir nesta vida, para que o Espírito Santo de Deus possa alcançar aquela vida, para que o Espírito Santo de Deus ele possa entrar, irmãos, aleluia, mediante esta causa. Louvado seja Deus. Eu queria ler só aqui, louvado seja Deus, uma pequena passagem. Nós já entramos em oração. Está no livro de Marcos, no capítulo de número 5, versículo de número 1, que diz a palavra de Deus: e chegando à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo a ele do barco, e saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podiam alguém o prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões
em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andando sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelo sepulcro, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: quem ganhou contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, pois, diante que não me atormente. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: é legião, porque são muitos. Louvado seja Deus. Então vemos aqui, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que o que está acontecendo, louvado seja Deus, naquela região de Goiás, de Goiânia e em Brasília, louvado seja Deus, é o que está escrito aqui em Marcos 5, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 3 Jesus diz: e quando tinha sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeia podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com milhões de cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalha, e ninguém podia amansar. Então vemos, irmãos, louvado seja Deus, que esse homem chamado Gadareno, ele botava maior terror naquela cidade, naquela região, naquela província. Aquele homem, louvado seja o nome do Senhor, trazia terrores horríveis àquela população naquela época. Então vemos este caso aí, louvado seja Deus, deste Lázaro, louvado seja o nome do Senhor. Vemos que é idêntico, meus irmãos. Então temos que entender que essa batalha é uma batalha espiritual. E muitos não entendem isso. Temos, louvado seja Deus, que se despertar para clamar. Porque nesses últimos dias, para quem não sabe, louvado seja Deus, o inimigo ele vai usar, irmãos, com todas as suas artimanhas, com todas as suas astúcias, com todos os seus enganos, para querer atormentar a população, para querer colocar pânico, para querer colocar medo. E muitos estão sendo amedrontados diante de várias situações. Então a igreja ela tem esse papel de clamar ao Senhor, de buscar a presença de Deus. Aleluia! Para que o Espírito Santo de Deus ele possa trabalhar, para que o Espírito Santo de Deus ele possa intervir nessas situações que acontecem todos os dias. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então só com a intervenção divina, irmãos, é que nós vamos alcançar a misericórdia do céu. Só com a intervenção divina é que nós verdadeiramente vamos alcançar a misericórdia dos céus. É só com o clamor da igreja que o Espírito Santo de Deus ele pode intervir nestas causas. Amém? Então vamos clamar a Deus, irmãos, para que o Espírito Santo de Deus ele possa intervir nessa situação desse Lázaro, para que o Espírito Santo venha agir com misericórdia e possa paralisar esses demônios que estão agindo na sua vida, colocando pânico na população e tirando as vidas. Amém? Vamos clamar ao Senhor. Altíssimo Deus, soberaníssimo Pai, Deus de graça, Senhor, Deus de misericórdia, em nome do Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, eu te clamo a Ti, Senhor, nesta noite, ó Deus, pedindo, Senhor, a Tua misericórdia, pedindo a Tua compaixão, Senhor. Ah, meu Deus querido, meu Deus santo, Deus eterno, ó Pai, graças te dou por tudo, Espírito Santo. Quero te apresentar, Espírito de Deus, em nome do Teu Filho amado, ó Pai, Salvador Jesus Cristo, Senhor, naquela cidade, Senhor, de Goiás, de Goiânia, Brasília e todo o território nacional, meu Pai.
Em nome do teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, a qual está sendo, meu Pai da glória, atormentada, meu Senhor da glória, pelo único homem, Senhor, chamado Lázaro. Ah, meu Deus querido, meu Deus santo, Deus eterno, faz-me lembrar, meu Pai, essa passagem que acabamos de ler, Senhor, a qual o endemoniado, Senhor, gadareno, ó Deus, atormentava, Senhor, aquelas províncias naquela época, que nem, Senhor da glória, os grilhões, nem as cadeias, meu Pai, que era preso, Senhor, eles despedaçavam. Ah, Espírito Santo da verdade, eu clamo pelaquela vida, Senhor, que até mesmo, Senhor, está sério espiritualmente, ó Deus. Aleluia! Sendo instrumento do adversário, Senhor, colocando pânico, colocando medo, Senhor, na população. Ah, meu Deus querido, meu Deus santo, Deus eterno, vemos aí, Senhor, o único homem, Senhor, endemoniado, meu Pai, faz maior pânico, meu Senhor da glória, aleluia. Oh, Espírito de Deus, mas a tua mão, Senhor, é poderosa, a tua mão é misericordiosa, meu Pai, que quando o Senhor chegou, meu Pai, na cidade dos Gadarenos, aquela legião de demônios, meu Deus, que estava na vida daquele homem, Senhor, ela verdadeiramente se sujeitou a Ti, meu Pai. Ah, Espírito Santo da verdade, que nesta noite, Senhor, nós clamamos, meu Deus, para que o Senhor venha entrar, meu Pai, com providência, Senhor, naquela vida, para que o Senhor venha, meu Senhor da glória, intervir, meu Pai da glória. Ah, Deus querido, santo e eterno, que o Senhor possa guardar, meu Pai da glória, todas as famílias, meu Senhor, ali naquela região de Goiás, de Goiânia, de Brasília, aonde, Espírito Santo da verdade, aleluia, oh Espírito de Deus, o Senhor possa guardar, meu Pai querido e santo, o Senhor possa dar o grande livramento, ó Deus da glória, ali naquelas famílias, Espírito Santo. Ah, Deus poderoso, meu Deus santo, Deus eterno, toma também, meu Pai querido e santo, as autoridades, meu Pai competente, que estão fazendo, Senhor, o seu papel, mas eles não entendem, meu Pai, que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, a nossa luta, Espírito Santo, é espiritual, meu Pai, a nossa luta é contra a potestade, contra o principado, a nossa luta é contra os demônios, Espírito de Deus, e que nessa noite, meu Senhor da glória, o Senhor venha pelejar, meu Pai querido e santo, o Senhor venha entrar com providência. Ah, Deus poderoso, meu Deus santo, ah, Deus eterno, Pai da glória, vem pelejar, Espírito da verdade, ali, meu Senhor da glória. Ah, Espírito Santo, o Senhor vem intervir, meu Pai, nesta causa, o Senhor vem entrar com providência, Espírito de Deus, dando grande livramento, Senhor, dando livramento também àquela vida, Senhor, que está sendo usado, meu Pai, pelo adversário, para tirar aquelas vidas. Ah, meu Senhor da glória, a tua palavra nos fala, Senhor, que a oração do justo move muito em seus efeitos. Ah, Espírito Santo da verdade, entra com providência, Espírito Santo, e que todo mal, meu Senhor da glória, venha cair por terra, que toda a fúria do diabo, Senhor, venha ser repreendida. Ah, meu Deus querido e meu Deus santo, vem pelejar, Espírito da verdade, ali naquelas redondezas, Espírito Santo, e que o Senhor venha paralisar, meu Pai da glória, aqueles demônios, Senhor, que está agindo, meu Pai, na vida daquele homem. Ah, Espírito Santo da verdade, é pela autoridade, Senhor, o sangue de Jesus Cristo, ó Pai da glória, o Senhor possa visitar, meu Pai, nesta noite, Senhor, aquela vida, Ele compaixão daquela vida também, Senhor. Ah, meu Deus querido e meu Deus santo, mesmo, Senhor da glória, Ele fazendo tudo aquilo, meu Pai, Ele é uma alma, Senhor da glória. Ah, Espírito Santo da verdade, é no nome de Jesus Cristo, meu Senhor da glória, eu clamo a Ti, Senhor, peleja, Espírito Santo, pela humanidade, peleja, Espírito Santo da verdade, para aquela vida, peleja, meu Pai, naquela região, meu Senhor da glória, e vem se compadecer, ó Deus querido, esperta a tua igreja, meu Pai, para clamar, Espírito Santo, esperta a tua igreja, Espírito da verdade, para guerrear, meu Pai da glória. Ah, Deus querido, santo eterno, eu te peço, Espírito Santo, pelo teu amor, pela tua bondade,
pela tua misericórdia, toma em tuas mãos, meu Senhor, da glória esta causa, o Senhor possa entrar com providência, peleja, Espírito da verdade, entende compaixão, meu Pai, entende misericórdia, meu Deus querido, meu Deus santo, Deus eterno, entra com providência, Espírito Santo, o Senhor possa, Espírito da verdade, entrar com providência naquele lugar, Senhor, vai encontrar aquele homem, meu Deus querido, meu Deus santo, o Senhor possa paralisar ele, meu Pai da glória, como o Senhor paralisou o endemoniado gadareno, Deus querido, meu Deus santo, em nome de Jesus Cristo, Pai querido e santo, levanta homens guerreiros, meu Pai, mulheres guerreiras, ó Deus da glória, para pelejar, meu Pai, por esta causa, Espírito Santo da verdade, e que todo mal, meu Senhor da glória, já venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor da glória, pela fúria do mal, meu Pai querido, contra aquela vida, meu Senhor, venha cair por terra, Deus poderoso, santo, eterno, entra na peleja, Espírito Santo, levantamos guerreiro, meu Pai, para orar, levantamos guerreiro, meu Pai, para pelejar, Espírito Santo, a nossa luta, meu Senhor, não é contra carne, nem contra sangue, mas eu creio, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai da glória, que pela minha pequena oração, Senhor, o Senhor há, meu Pai, de intervir naquela vida, através da minha oração, Senhor, o Senhor há de entrar com providência, meu Deus querido, meu Deus santo, é pela fé que eu clamo, Senhor, é pela fé, meu Pai da glória, que eu tenho em Ti, Espírito da verdade, meu Deus querido, meu Deus santo, em nome do Teu Filho amado, Senhor, e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, toma em Tuas mãos, Espírito Santo, aquela vida, meu Pai da glória, está sendo atormentado, está sendo instrumento, meu Pai da glória, está sendo ferramenta do adversário, mas o sangue de Jesus Cristo, Senhor, a poder, meu Pai da glória, para arrepender, meu Pai querido e santo, pela ferramenta preparada, meu Pai da glória, venha cair por terra nessa noite, e que o Teu Espírito Santo, ele possa entrar com providência naquela vida, meu Deus querido, meu santo, entra com providência, meu Pai, naquela vida, Espírito da verdade, em nome do Teu Filho amado, ó Pai, e Salvador Jesus Cristo, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor da glória, porque creio, meu Pai querido e santo, que Tu és um Deus fiel, que Tu és um Deus verdadeiro, meu Deus querido, meu Deus santo, Espírito da verdade, entra na guerra, Senhor, entra na peleja, meu Deus da glória, não deixe que mais famílias, meu Pai, venham ser prejudicadas, Senhor, que mais vidas venham ser ceifadas, mas a poder do sangue de Cristo, meu Senhor da glória, repreende, Espírito Santo, toda legião maligna, meu Pai, toda a fúria do mal, Senhor, contra, meu Pai, aquelas vidas que estão na vida daquele homem, seja arrepende da glória, venha ser dissipada a glória, toda a fúria do mal, meu Pai querido, Espírito Santo da verdade, a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, a nossa luta, meu Pai, ela é espiritual, meu Senhor da glória, meu Deus querido, meu Deus santo, a Tua palavra nos diz, Senhor, que nós devemos orar sem cessar, meu Deus querido, santo eterno, então entra na peleja, Senhor, o Senhor possa, meu Pai da glória, enviar os Teus anjos agora para guerrear, meu Pai, envia um comitiva, Senhor, de anjo, para pelejar contra aqueles demônios, meu Pai, Espírito Santo, que também, meu Pai da glória, quando Moisés morreu, meu Pai, o Senhor guardou Moisés, e ali, Espírito Santo, ali o nosso, aleluia, louvado seja Deus, anjo Miguel, meu Pai, pelejou e contendeu contra Satanás, meu Pai, e ali teve uma batalha no céu, Espírito Santo, da mesma forma, Espírito de Deus, entra, meu Pai, na peleja, meu Deus querido, meu Deus santo, e que toda força do mal, meu Senhor da glória, contra a vida daquele homem, contra aquelas famílias, contra aquela região, meu Pai, de Goiânia, de Goiás, de Brasília, está sendo atormentada, ó Deus da glória, Espírito Santo, está sendo abalada, meu Pai querido e santo, por influências malignas, Espírito Santo, vem entrar com providência, vem nos dar graça, vem nos dar força, para nós clamar, meu Pai, para que nós venhamos, Espírito Santo, clamarmos, meu Senhor da glória, para que o Senhor venha, meu Pai querido, intervir, meu Pai da glória, Espírito Santo da verdade, todos em Teus mãos, meu Pai querido e santo, naquela região, meu Pai, o Senhor possa, Espírito de Deus, entrar com providência, meu Senhor, e venha jogar por terra, Espírito Santo, toda a fúria do mal, meu Pai querido e santo, meu Deus poderoso, santo eterno, não deixa, meu Pai querido, que mais vida, meu Pai, venha ser ceifada, não deixa, Espírito Santo, que mais vida, meu Pai, venha ser prejudicada, mas que
possa entrar com providência, meu Deus, naquelas vidas, meu Pai da glória. Entra com providência naquela vida, Espírito Santo, e que toda obra maligna, meu Pai, da vida daquele homem venha cair por terra, e toda fúria do mal, Senhor, venha ser dissipada, venha ser arrependida, e que o Espírito Santo e os anjos, meu Pai da glória, venha alcançar aquela vida. Ah, meu Deus querido, meu Deus Santo, entra com providência, meu Pai, ali naquelas mediações, meu Pai, de Goiás, de Brasília, de Goiânia, agora está sendo atormentada, meu Pai da glória, pelos demônios. Espírito Santo, repreende todo o mal, meu Deus querido, meu Deus Santo, e que o Senhor possa entrar com providência, meu Pai, na vida daquele homem, das famílias, vem guarda a família, meu Pai, daquele lugar, guarda o Espírito Santo das fazendas, guarda, meu Senhor da glória, as pessoas aqui naquele lugar, Senhor, está sendo atormentada, meu Deus querido, meu Deus Santo, meu Pai, Espírito Santo, esses espíritos malignos, meu Pai, que está na vida daquele homem, meu Deus querido, meu Santo, levanta a igreja, Senhor, para clamar. A igreja tem esse papel, Senhor. A igreja tem esse papel, meu Pai, de clamar ao Senhor. É nesses momentos mais difíceis, Senhor, que a igreja tem que se santificar, que a igreja tem que entender que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra a sangue, meu irmão. Então temos que guerrear, temos que fazer o nosso papel de cristão. A nossa luta é uma luta espiritual e não uma luta carnal. Meu Deus querido, meu Deus Santo, aumentou, Senhor, meu Pai querido, aquela vida, aumentou, Senhor, meu Pai, aquela região, meu Deus da glória, em nome do teu Filho amado, Pai, e Salvador Jesus Cristo, Espírito de Deus, por terra, meu Pai da glória, toda a fúria do mal, Senhor, e que nessa noite, meu Deus da glória, cai por terra, Espírito Santo, pela fúria maligna, meu Pai da glória, a Deus poderoso, meu Deus Santo, a Deus eterno, meu Pai querido, a Espírito da verdade, eita, lava surinicã, tarababava cega, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor da glória, repreende Espírito Santo, pela fúria maligna, meu Pai da glória, a Deus querido, meu Deus Santo, entra na guerra, meu Pai, entra na peleja, quando você entrou, meu Pai da glória, na peleja pelo Josafá, meu Pai, foi ameaçado, Senhor, de morte, eles iriam, meu Senhor da glória, invadir, meu Pai da glória, Judá e Jerusalém, iria, Senhor da glória, acabar com a vida, meu Senhor de Josafá, meu Deus querido, meu Santo, enviou todos os meu Senhor, para pelejar, meu Pai da glória, ali naquelas províncias, ali, meu Pai, naquelas regiões, meu Senhor da glória, e que o Senhor vê, meu Pai querido, jogar por terra, pela fúria do mal, Senhor, nessa noite, meu Pai querido, venha cair por terra, Espírito Santo da verdade, levanta os guerreiros, meu Pai, levanta mulheres guerreiras, Senhor, que tenha coragem de clamar, Senhor, Espírito Santo, desperta a tua igreja, meu Pai, da minha igreja, Senhor, ela vem orar, ela vem clamar, ela vem jejuar, meu Pai da glória, é a causa, Senhor Santa, meu Deus querido, meu Deus Santo, que nós temos que entender, Senhor, que muitas pessoas, meu Pai querido Santo, olha com os olhares físicos, meu Deus, e olha, meu Pai, para aquela vida, como aquela vida fosse um monstro, Senhor, mas por detrás daquela vida, Senhor, ali, meu Pai, é uma alma, meu Deus querido, meu Deus Santo, e o papel da igreja, Senhor, é clamar pelas almas, é interceder pelas almas, para que o Espírito Santo de Deus, ele possa, meu Pai da glória, aleluia, entrar com providência, e quebrar os aguilhões do inferno, meu Pai, e que aquela vida, Senhor, é desta culpa, meu Deus, é diante da sociedade, mas que o Senhor pode salvar aquela vida e trazer para a sua presença. Meu Deus poderoso, meu Deus santo, Deus eterno, apresenta a tua igreja em tuas mãos, Senhor, espeta a tua igreja, meu Pai, para orar, espeta a tua igreja para clamar, Senhor, é o clamor, meu Pai da glória, da última hora, é o clamor, Espírito Santo, emergencial, meu Pai, que nós clamamos, meu Deus, para que dê Espírito Santo, para que a vida, meu Pai da glória, não venha ser ceifada. Meu Deus querido, meu Santo, entra com providência, meu Pai da glória, e joga por terra toda influência maligna, toda influência do mal, lava sebe, canto, lava sebe, meu Deus querido Santo, joga por terra, meu Pai da glória, toda a fúria do mal, Senhor, nessa noite, pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Bendito seja Deus. Temos que entender, irmãos, que a nossa batalha, ela não é uma batalha física, mas que a nossa batalha é uma batalha espiritual. Muitos não entendem isso. Que pena que poucos estão conectados com o céu. E poucos estão preparados
para passar por situações difíceis na vida. Então vemos um caso desse aí, vemos que ninguém se pronuncia. Vemos que um caso desse aí, ninguém se levanta para clamar. Vemos aí, louvado seja Deus, toda pessoa de nome, mas que ninguém vê ninguém se pronunciando. O meu papel, o seu papel como igreja, é de interceder por essas vidas, para que o Senhor venha se compadecer e venha ter de misericórdia, tanto da vida dele, como da vida daqueles cidadãos que estão naquela região. Então eu peço à igreja que clame, eu peço à igreja que busque, eu peço à igreja que interceda, porque o meu papel, o seu papel como igreja, é clamar ao Senhor, para que o Senhor venha agir e venha ter de misericórdia, meus irmãos. O nosso papel é esse, irmãos. Agora se coloque no lugar dele, no lugar daquelas pessoas que estão ali, clamando por socorro, que nem mesmo as forças armadas estão dando jeito, nem os drones, que são especiais para esse tipo de situações, em busca, não está achando ele naquela marca. Então temos que entender, irmãos, que por detrás disso aí há uma força do mal, há uma força maligna que está agindo, irmãos, em busca de tirar as vidas. Então nós, como igreja, louvado seja Deus, nós temos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, bendito seja Deus. Nós temos que clamar ao Senhor, temos que clamar ao Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha entrar com providência naquela vida, que como o Senhor fez na vida do endemoniado gadareno, Deus também vai fazer na vida dele. Os atos dele cometido, ele vai prestar diante de Deus e da sociedade. Agora que nós, como igreja, devemos clamar, não olhar com os nossos olhos físicos, mas olhar com nossos olhos espirituais, para que o Senhor venha se compadecer da sua vida, para que o Senhor venha se compadecer da sua vida, do seu lar, da sua família. Que o nosso papel como igreja é clamarmos ao Senhor. Amém? É isso que eu quero que os irmãos façam, que os irmãos clamem em suas orações, para que através das orações dos irmãos o Senhor entre como um fogo. Que assim como o Senhor operou no passado, o Senhor também opera no presente. Bendito seja Deus. Então eu peço aos irmãos e convoco os irmãos para nós interceder por esta causa. O clamor da última hora, o clamor emergencial. Esse é o clamor para que o Espírito Santo venha intervir. Deus, ele já falou comigo, irmã, que se a igreja buscar e clamar, Deus vai entrar com providência. Aleluia. Então cada um de nós temos que fazer o nosso papel. Nós como cristãos, nós temos que fazer o nosso papel. O nosso papel é interceder pelas almas. Isso é uma responsabilidade minha e sua. Então, para nós concluirmos essa live, louvado seja Deus, vamos fazer mais uma oração para que o Senhor venha agir em misericórdia e com providência. Altíssimo Deus, soberaníssimo Pai, graças eu te dou, Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Senhor da glória. Que apresente, meu Pai da glória, todos aqueles, meu Pai, que estão nesta live, meu Deus,
E aonde essa live vai chegar, Senhor, espera do teu povo, espera da tua igreja, para orar por esta causa, Senhor, pelas vidas, meu Pai, que estão sendo abaladas e atormentadas, meu Pai, pelo aquele inimigo, Senhor, que está na vida daquele homem. Ah, meu Deus querido, meu Deus santo e Deus eterno, entra, Senhor, com providência, Deus, naquela vida, e que todo mal nesta noite, eu creio, Senhor, é pela minha fé, Senhor, que nesta noite o Senhor está ganhando através da nossa oração, e que o Senhor vai dar resposta, o Senhor vai entrar com providência, e vai repreender o mal daquela vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ah, meu Deus querido, meu Senhor, abençoa todos aqueles, meu Pai da glória, que dão crédito à tua voz, à tua palavra. Abençoa cada ouvinte, Senhor, desta live. Entra com providência no seu lar, na sua casa e na sua família, repreendendo toda a fúria do mal, Senhor. Ah, meu Deus querido, meu Deus santo, em nome do teu Filho amado, ao Pai Salvador Jesus Cristo, toma esta causa em tuas mãos, Senhor. O clamor emergencial, o clamor da última hora, e que o Senhor venha intervir, e que nem mais nenhuma vida venha ser ceifada pelo sangue de Jesus. A paz do Senhor para todos, e que Deus os abençoe pelo sangue de Jesus.